Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje é sexta-feira e eu vou dar as dicas para os jogos deste sábado. Pois é, fim de semana começando, vai ter muito jogo interessante para o sábado e para o domingo. Você fica ligado nas dicas que a gente vai trazer aí para todo o final de semana. Hoje eu vou dar as de sábado, amanhã você fica ligado que vai ter as dicas de domingo, tá? A gente tem bastante coisa rolando, claro, sábado e domingo sempre muito movimentado. E a gente vai começar com o Campeonato Brasileiro. Deixa eu pôr na tela aqui então. Tá aqui Campeonato Brasileiro, temos um jogão. Palmeiras recebe o Galo, né? Palmeiras e Atlético Mineiro. E aqui é o site do VBet, que já é nosso parceiro já há algumas semanas. E eu sempre lembro vocês, pessoal, se vocês têm conta em alguns sites de apostas, vale a pena abrir a sua conta no VBet. Eles são um site muito antigo, um site bem consolidado, tá? Na Ásia, Europa e também na América Latina e no Brasil já há algum tempo, tá? Você não vê tanto o VBet quanto outras marcas que saem aí estampando os times e os canais de televisão. Por quê? Porque são sites novos que estão gastando dinheiro a rodo, isso é ótimo, mas o VBet é um dos mais tradicionais e eles têm algumas informações que você não vê em todos os lugares. Por exemplo, olha isso aqui, ó, mostra que o Palmeiras é o segundo colocado com 53 pontos, o Atlético Mineiro o nono colocado no Brasileirão. E um retrospecto ali do outro lado, ó, 5 vitórias seguidas, o Palmeiras está vindo de 5 vitórias, é um time muito forte, né? O Atlético Mineiro também seria um dos fortes times e candidatos, né? No começo do ano a gente falava em Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro ainda não começou, né, a jogar direito. Tudo bem que está se dividindo entre as outras disputas, né, como Libertadores, como Copa do Brasil, e hoje o Palmeiras foi eliminado de todas elas e vai se concentrar só no Campeonato Brasileiro. De qualquer forma, a briga pelo título do Brasileirão promete ser acirrada entre o Botafogo, que surgiu aí, né, e o Palmeiras. Tá, tudo bem que ainda tem outros correndo por fora, a gente viu o Fortaleza aí surpreendendo e depois deu uma tropeçada. E a gente vai encontrar aí, então, neste jogo de sábado, dois times que têm obrigação de vencer, né? Se quiserem brigar pelo Brasileirão. O Palmeiras, como joga em casa, está 3 pontos atrás do Botafogo, que é o primeiro colocado. E tem que ganhar se quiser sonhar aí com esse título, né? Vai jogar contra um time forte, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está brigando ainda na Copa do Brasil e na Libertadores. Então está em 3 competições e o Palmeiras foi eliminado das outras duas e segue apenas com foco no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro também está cansado, né? Porque jogou e venceu o Fluminense há poucos dias. A gente fez essa live aqui, foi um jogo duríssimo. O Atlético Mineiro mereceu, eliminou o Fluminense e estava com o time ali completo, né? Teve Hulk, teve Scarpa, teve o Daverson que entrou e fez os 2 gols, né? O Palmeiras não jogou na semana, tá separado, treinando e descansando, né, para essa partida contra o Atlético Mineiro, né? O Palmeiras costuma vencer e ganhar os seus 3 pontos jogando no Allianz Parque, dentro de casa. Vai encontrar ainda com o Atlético Mineiro, que veio aí desgastado dessa partida da Libertadores. O resultado, a gente encontra a 1,50 essa vitória do Palmeiras, tá? Essa é a dica que a gente vai dar. Vitória do Palmeiras contra o Atlético Mineiro. Lembrando que um está na nona colocação, não pensa em ser campeão brasileiro, né? Está muito, muito, muito longe. E o Palmeiras está ali pertinho do Botafogo, tentando conseguir esses pontos e não se divide em outras competições. Então, a lógica indica que o Palmeiras ganha esse jogo, tá bom? Pode empatar, pode perder? Pode. Tudo pode acontecer em aposta e no futebol. Mas vale muito a pena essa aposta pagando 1,50, porque tudo leva a crer que o Palmeiras tem que sair, tem a obrigação de sair com essa vitória, tá bom? Você vai encontrar essa aposta pagando até mais que 1,50, dependendo do horário que você buscar, né? Estava pagando mais, estava perto de 1,60 antes até de hoje e tá diminuindo porque tem muita gente apostando nesse Palmeiras e tá caindo essas odds, tá bom? Então, se você conseguir aí, pega 1,50 ou o máximo que você achar na casa de apostas que você trabalha, seja o VBet e seja outra, né? Lembrando que 14 jogos que o Palmeiras jogou
em casa nesse Campeonato Brasileiro já são 14, tá? O Palmeiras ganhou 10 dos 14, né? É o segundo time em todo o Campeonato Brasileiro que mais ganhou jogando em casa, né? Fica atrás apenas do Fortaleza, que está sendo o melhor mandante desse campeonato, tá bom? Então, é isso. A gente vai falar de outro jogo que é justamente do líder do campeonato. Olha só, né? Nesse sábado tem o Palmeiras, que é o segundo, e o Grêmio, desculpa, Grêmio, o Botafogo do Rio de Janeiro contra o Grêmio, né? Mas o Grêmio tá em 15º, a gente vê aqui, mas eu me confundi aqui. Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Aqui no VBet você vê esse retrospecto. Tá aqui, ó, Botafogo em primeiro com 56 pontos, tem um empate e 4 vitórias nos últimos 5 jogos. E o Grêmio tá lá no meio da tabela, né? Conseguiu respirar fora da zona de rebaixamento, mas aí perdeu em casa pro Criciúma e tá numa situação complicada, né? O Grêmio tem ali, ó, o retrospecto com 2 derrotas, 2 vitórias e um empate aí nas últimas partidas. Bom, aqui, se o Botafogo quer ser campeão, também precisa ganhar esse jogo, né? Principalmente contra o Grêmio. O Grêmio tá mais para lá do que para cá, mas, gente, nunca é fácil, né? Você vê que paga mais do que o Palmeiras contra o Galo, né? Olha, 1,68, quase 1,70 aí essa vitória do Botafogo. Pois é, o Grêmio também é um time muito grande, é um jogo de times fortes e tradicionais e tudo pode acontecer. Mas o Botafogo tem o melhor time, o Botafogo está lutando pelo esse título, né? O Grêmio está mais ali no desespero para não ser rebaixado. O que ocorre? O Botafogo, como eu falei, está 3 pontos à frente do segundo colocado, o Palmeiras, enfrentando o Grêmio, que vem numa fase de montanha-russa, né? Oscilando muito, está fazendo grandes partidas e também deixando de conseguir pontos cruciais, né? O Grêmio está mal na tabela e teve a vitória sobre o Flamengo, né? Antes desse jogo com o Criciúma. O Grêmio teve o jogo contra o Flamengo, que foi um jogão, ganhou em casa 3-2 contra o Flamengo, né? E depois teve esse jogo atrasado de rodada que tanto fez o Grêmio quanto o Inter, né? O Inter acabou empatando fora de casa com o Red Bull Bragantino e o Grêmio perdeu do Criciúma. De qualquer forma, o Botafogo está desgastado também, né? Eliminou o São Paulo na Libertadores também essa semana, num jogo que foi para os pênaltis, ou seja, o time está cansado, mas já deixou claro que o seu foco é ser campeão brasileiro, não deve poupar ninguém sempre que possível, tá bom? Deixou escapar o título ano passado e falaram que dessa vez é para ser campeão brasileiro, tá? Foi muito interessante também a eliminação do São Paulo, que é meu time, né? Perdeu de novo para os pênaltis no Morumbi, e o Botafogo chega depois de 50 anos também ali na Libertadores, né? Então, o Botafogo está com os ânimos em alta, mas o time cansado, claro. O Grêmio também está bem cansado. Bom, o Botafogo, assim como o Palmeiras e o Fortaleza, não tão bem, mas está com uma boa relação de vitórias quando é o mandante em casa, está com esse retrospecto aí de 10 vitórias em casa, tá igual ao do Palmeiras, só que o Palmeiras tem 14 jogos em casa e o Botafogo 13 jogos em casa, né? De qualquer forma, são 10 vitórias do Botafogo quando joga em casa. O time gaúcho, o Grêmio, não tem um bom retrospecto como visitante, tá? Costuma, esse ano, tá perdendo muitos jogos fora de casa e empatando. Ou seja, o Botafogo é um claro favorito para essa vitória, tá? A gente vai deixar 2 dicas aqui. A mais conservadora é o empate anula aposta para o Botafogo, tá? Quem tem medo aqui de apostar na vitória cravada do Botafogo, pode ir no empate anula aposta, que é o Draw No Bet, pagando 1,27. Eu vou falar, essa aqui é a dica dos nossos especialistas, mas eu vejo como obrigação do Botafogo, se quiser ser campeão, vencer esse jogo. Acho que pagar 1,68 ou até 1,70 em algumas casas de aposta é um sonho pra gente, tá? E se o Botafogo empatar ou perder esse jogo, temos mais é que chorar, xingar o Botafogo e aceitar essa perda na aposta aí. Mas, cara, é um belo dinheiro colocado nessa aposta aqui da vitória do líder do Campeonato Brasileiro, que quer se abrir aí, abrir a sua diferença como para ser campeão esse ano, tá bom? Então,
eu vou colocar aqui como a minha aposta da semana essa vitória do Botafogo, mais até do que o Palmeiras. Eu não sei porquê, mas acho que o Botafogo aqui é muito mais favorito para ganhar esse jogo. Tá entrando, vai entrar com muito mais sangue nos olhos aqui do que o Palmeiras. É o meu feeling, gente. Vamos para o campeonato inglês, então, porque já falei bastante aqui desse Palmeiras e desse Botafogo. Vamos para a Premier League, tá bom? A gente tem um jogo interessante, que é um jogo do Manchester City, né? Vamos abrir ali, então, o futebol inglês. Temos Newcastle contra o Manchester City, é o jogo das 8h30 da manhã. Pois é, por isso que já precisa fazer essa aposta hoje à noite, hein? Porque você vai dormir, vai acordar, esse jogo já vai rolar de manhãzinha, tá? Newcastle contra Manchester City. A gente está falando do sexto colocado contra o primeiro, o Manchester City aqui, que vem de 4 vitórias e um empate, tá bom? O Newcastle não está ruim, você vê que está na sexta colocação, teve uma derrota, 3 vitórias e um empate, né? O Manchester City tropeçou, esse empate aí foi na última rodada, onde empatou com o Arsenal, né? Só que, peraí também, né? O Arsenal é um dos rivais do City, é um forte time, então é aceitável empatar aí com o Arsenal. Foi um empate heróico, porque o Arsenal estava ganhando, né, na casa do City e empatou aí o City nos acréscimos, né? Foi suado aí. Eu, por exemplo, que contava com essa vitória do City, perdi a aposta com o empate, mas estava sendo uma derrota até o finzinho, né? O Manchester City estava vindo com 100% de aproveitamento, eram 4 vitórias em 4 jogos, agora são 4 vitórias e um empate, né? De qualquer forma, é o líder do campeonato. O Newcastle tem ótimos jogadores, tá? Bons jogadores no seu time e tem time para brigar na parte de cima, entre os 6 primeiros aí da Premier League. Quem sabe conquistar a vaga para a Champions League da próxima temporada. Tá na sexta colocação, como a gente vê aqui no gráfico, né, na informação do VBet. E por jogar fora de casa, o Manchester City, que é favorito, tem odds interessantes para sua vitória, né? Claro, o visitante sempre tem aí, né, mais dificuldade para ganhar o jogo. E a gente encontra aí, ó, na casa de 1,60, até mais que 1,60 para a vitória do Manchester City, tá bom? Então também vamos se dizer que são odds que você não vai encontrar sempre a favor do favorito, né, um dos melhores times do mundo, que é o Manchester City, né? O pessoal diz aí que considera o City hoje e o Real Madrid os melhores times do mundo. Então você vê aqui, olha, o que é esse raio verde aqui que tem nessa aposta de resultado no VBet? É quando as odds estão aumentadas, né? Era para estar um pouquinho menos, talvez 1,60, 1,58, e o site, como uma promoção, né, porque é um jogo famoso, o melhor time do mundo, o City envolvido aí, eles colocam e dão um boostzinho, dão uma aumentada nessas apostas justamente para agradar os clientes, tá? Então, 1,61 não é sempre que você vai achar essa aposta, é fora de casa, mas é uma boa aposta. A gente acredita que o City vença esse jogo, tá bom? Principalmente depois que só empatou na última rodada, pode ver os adversários chegando perto, o City precisa vencer, tá bom? Claro que pode sair com um empate, que não seria de todo mal fora de casa, mas a gente espera que vença, tá bom? Os últimos 5 jogos entre Manchester City e Newcastle, o City ganhou 4 dos 5, tá bom? Então, teve aí 4 vitórias contra o Newcastle no retrospecto direto, aí no confronto direto entre os dois times. Vai ser a nossa dica, Manchester City vence fora de casa, tá bom? 1,61. Vamos pegar outro jogo da Premier League, justamente outro time que a gente estava falando, né? Que vai brigar com o City aí o ano inteiro. É o Arsenal, tá bom? O Arsenal joga em casa contra o Leicester. O Leicester que foi campeão há alguns anos, surpreendeu todo mundo. Falaram, nossa, o Leicester foi campeão. Teve um tiozinho que apostou no começo do ano para ser campeão, ficou milionário. Pois é, mas de lá para cá o Leicester também só tá caindo assim de nível, né? Não tá conseguindo segurar esse nível. Olha só o retrospecto do Leicester nesse ano. Pois é, 2 derrotas e 3 empates. Ainda não ganhou nenhum jogo o Leicester, e o Arsenal vem de 3 vitórias e 2 empates. Então, aí uma briga de um time muito favorito contra um time que já era para estar visitando a Championship, né, a segunda divisão. Olha só, as odds também aumentadas nesse jogo, 1,20, na verdade 1,19, né? Quase 1,20 para a vitória do Arsenal. Provavelmente o Arsenal vai ganhar e deve ganhar de 2 gols ou mais. Por isso, qual vai ser a nossa dica? Justamente essa. Quando um time é muito favorito, a gente tem 2 opções que a gente gosta de falar.
quem conhece o nosso programa já sabe quais são, né? Eu vou falar então as duas. Uma delas é o handicap. Então, o Arsenal para vencer por mais de um gol, né? Vamos dar uma olhada aqui em handicaps. Elas estão aumentadas também, tá bom? Arsenal menos 1,5, que é para o Arsenal ganhar por 2 gols de diferença ao jogo, tá? Paga 1,55 e aqui a gente perde essa aposta se o Arsenal perder, se o Arsenal empatar. E a gente também perde se o Arsenal ganhar por um gol, tá? Precisa ganhar por 2 gols ou mais. Eu acredito que ganha, tá? Vale a pena essa aposta, menos 1,5 o handicap para o Arsenal, tá? Se você quiser ir no menos 1, né? Paga bem menos, né? Paga 1,24, paga menos que a metade. A diferença é que aqui, se o Arsenal vencesse por um gol, a gente nem ganha e nem perde, eles devolvem o nosso dinheiro, né? Mas eu acho que vale a pena já ir no menos 1,5, que é ou ganha com 2 gols ou mais, ou perde se ganhar só de um gol ou empate ou derrota, tá bom? E a outra dica que também é muito boa para esses times ingleses que já começam o jogo partindo para cima, que é o caso do Arsenal, que é o caso do Manchester City. Eles já costumam no primeiro tempo já ir para cima, não fica naquela enrolação. É aquela aposta de meio tempo partida completa, né? Olha aqui, eu vou fechar todos os mercados e eu já aprendi a deixar marcado com uma estrelinha essa aposta. Olha só que legal, gente. Ó, tá lá embaixo e agora não preciso nem pirar muito, porque vai estar marcada a estrelinha, porque eu comecei a marcar. Tem muita opção, né? Cadê? Eu passei pela estrelinha. Ela fica aqui, ó, achei, ó. Tá vendo que eu já deixei essa estrelinha clicada? Meio tempo, partida inteira. Depois que você está logado no site, você pode deixar suas apostas favoritas, tá bom? Então, é o half time barra full time. Primeiro tempo, jogo completo. Intervalo barra final do jogo. HT barra FT. Tem várias formas de falar essa tradução, dependendo do site que você usa, tá? Aqui eles chamam de meio tempo, partida inteira. É o Arsenal barra Arsenal. É o Arsenal para ganhar o primeiro tempo e o Arsenal para ganhar o jogo completo. Então, precisa já chegar, né, no intervalo de 1-0, 2-0, 2-1, não importa, ganhando, não pode virar 0-0 ou 1-1 ou perdendo, né? Arsenal barra Arsenal, daí paga 1,83, pois é, paga muito, né? Então, para um time que é tão favorito, né, pagando 1,19 na vitória, esse halftime barra full time está muito bom. Oh, desculpa, gente, olha, eu cliquei errado. Por isso que estava estranho, né? Isso aqui é para ganhar os dois tempos, para ganhar o primeiro tempo e ganhar o tempo completo. Eu cliquei no de baixo, tá? Eu não precisamos nem cortar, vou mostrar para vocês, depois eu explico a diferença. A aposta é essa aqui, eu tinha clicado nela, é 1,49, tá bom? Quase 1,50 é para o Arsenal ganhar o primeiro tempo e vencer o jogo completo, tá? Ela é diferente, bem diferente dessa de baixo. Tem gente que não entende a diferença dela, né? Que é ganhar o primeiro tempo e ganhar o segundo tempo. Eu vou dar um exemplo aqui explicando a diferença desses dois, já que eu cliquei errado, fica o modelo para vocês. Olha, meio tempo, partida inteira, que é o half time barra full time, paga 1,49. Já essa aqui paga 1,83, talvez você vê que é Arsenal e Arsenal. Qual a diferença? Que aqui, gente, precisa ganhar o primeiro tempo. Então, por exemplo, 1-0 virou ganhando, tá bom? E ganhar o segundo tempo, provavelmente teria que fazer talvez 2-0, né? Ou seja, ganhar o segundo tempo, como se o segundo tempo tivesse começado num 0-0 e o time precisa fazer gol e ganhar o segundo tempo também. Essa é a diferença. Ganhar os dois tempos é diferente de ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo. Porque aqui ele pode fazer 1-0, né? E não fazer mais gol no segundo tempo e terminar o jogo 1-0. Ele ganhou o jogo, mas não ganhou o segundo tempo, né? O segundo tempo foi um empate, foi 0-0 no segundo tempo. Eu não sei se vocês estão me entendendo, é confuso para algumas pessoas, mas é bem claro para quem está acostumado com as apostas. Se vocês têm dúvidas, deixem escrito, né, nos comentários do YouTube ou no vídeo do Instagram mesmo. Olha, gente, não entendi essa diferença tal, que eu tento explicar por escrito, eu tento explicar de novo, tá bom? De qualquer forma, o que a gente sempre recomenda é o meio tempo partida inteira, tá? Aqui, ó, tá pagando 1,49. Você vê que é onde eu deixei marcada a minha estrelinha. É que eu cliquei sem querer no de baixo, tá bom? No VBET, você pode clicar as suas apostas favoritas. E se você clicar aqui, ó, no menu, por exemplo, handicaps, escanteios, cartões, né, jogadores, quem vai fazer gol, quem não vai, você tem essa opção aqui, né? Todas as apostas, que aparece todas elas, que são centenas, e tem a opção de ver os seus favoritos aqui na estrelinha, ó. Meio tempo, partida inteira, já aparece ali só essa aposta. Eu não fui aqui, que era justamente para vocês verem que fica lá no meio das outras, tá? Mas eu já deixei favoritado para achar mais fácil no futuro.
Então você pode colocar aí todas as suas apostas favoritas, por exemplo, né? Ah, o empate anula a aposta, o total de gols, o handicap de gols e o ambos marcam, né? Então todo jogo que eu olhar agora, eu posso ir direto aqui que vai mostrar só essas apostas favoritas minhas, tá bom? Muito bom o site do VBet. Desculpa aí, falamos muito, mas ajuda vocês a usar o site, tá bom? Bom, essa aposta então ficou aí. Halftime barra full time, que era meio tempo, partida inteira, só para resumir, tá? E o, o handicap menos 1,5 para o Arsenal, tá? Então, essas são as duas dicas para este jogo. Nossa, falei pra caramba, né? Será que vocês vão entender? Acho que sim. Vamos pegar outro jogo da Premier League? Tem outro jogo aqui de um time bom, né? E um outro time interessante também. É Chelsea contra o Brighton, tá bom? Eu tava botando muita fé no Brighton, né? Ano passado ganhei bastante dinheiro nas apostas do Brighton, que é um time médio para pequeno e tem se armado bem. O Brighton fez uma boa campanha aí nos últimos anos, tá? Esse ano também começou bem, mas eu coloquei muitas fichas nele nas últimas rodadas e eles acabaram empatando, né? Olha só o retrospecto do Brighton, 2 vitórias e 3 empates, né? Estão na 7ª colocação, um ótimo campeonato para o tamanho do time. Eu que fui confiar demais aí e acabou que o Brighton empatou e não venceu os últimos jogos. O Chelsea está na 5ª colocação, você vê que tem uma derrota, um empate e 3 vitórias, está muito bem no campeonato também. Né? Dos menores times da Premier League, com certeza o Brighton é quem está fazendo a melhor temporada, o melhor começo de temporada, né? Tá nessa 7ª colocação, não perdeu nenhum jogo, 3 empates e 2 vitórias. O Chelsea é o 5º colocado, né? Tem um ponto a mais que o Brighton. O Brighton não perdeu nenhum jogo na Premier League, já enfrentou grandes times, né? Foi contra o Manchester United, que o Brighton venceu do United também. Todo mundo tá ganhando do United, né? O Brighton venceu por 2-1 e empatou com o Arsenal 1-1 fora de casa, né? Então o Brighton está indo bem e agora pega outro grande time fora de casa, o Chelsea. Né? O Brighton marcou 4 gols em 5 partidas, né? O Chelsea é um time que está oscilando nos últimos anos. Teve um ano ruim ano passado, é um dos grandes times, mas fez uma temporada fraca ano passado. A gente acredita que o Brighton não vai ser um alvo fácil para o Chelsea, né? O ataque do Chelsea vem de um jogo bom, onde fez 3 gols no West Ham, fora de casa, né? O Chelsea só não marcou um gol nessa competição, que foi contra o Manchester City na primeira rodada. A nossa expectativa nesse jogo é um jogo para gols dos dois times. Então, vamos até já olhar, ó, direto no nosso favorito, né? Vou mostrar que eu acabei de pôr no favorito, ambos marcam, e vai estar ali, ó. Empate anula aposta, total de gols, ambos marcam. Já está aqui nos meus favoritos, ó. Sim, pagando 1,50, tá bom? Um negócio legal que você vê em todas as apostas aqui é, quando você clica aqui em cima, ó, ele diminui todas, né, para você procurar mais fácil. Então, se eu for aqui só nos meus favoritos, ó, eu vejo elas diminuidinhas assim, ó, é mais fácil para achar. E eu vou no ambos marcam e acho sim, tá lá. 1,50 então essa dica para o Chelsea fazer um gol e o Brighton fazer um gol. Pode ser 1-1, pode ser 2-1, pode ser 8-2, não importa. Desde que cada um faça um gol, a gente já ganha essa aposta, tá bom? Tem mais jogo na Premier League, sábado tem muito jogo na Premier League, a gente vai de Wolverhampton contra Liverpool, né? Aqui também é engraçado. O Wolverhampton é um time que há alguns anos fez boas temporadas, né? Os Wolves, um uniforme bonito que tem aquele escudo com um lobo, né? Eles fizeram alguns bons jogos e uma boa campanha há alguns anos, mas o ano passado e esse ano está muito mal. Olha só, está em último com 1 ponto, que foi um empate. Se você olhar aqui no retrospecto, tem 4 derrotas e 1 empate. Pois é, o Wolverhampton Wanderers, chamado de Wolves também, tem então nenhuma vitória e conseguiu 1 empate só. Já o Liverpool está na 2ª colocação, 4 vitórias e 1 derrota, né? Eu vou falar antes da dica dos nossos especialistas, eu tenho um pé atrás com o Liverpool, né? O Liverpool sempre destrói as minhas apostas, sempre que eu vou apostar no Liverpool, eles vão lá e tropeçam, né? Empatam ou perdem. Foi justamente essa única derrota aí, eu apostei no Liverpool nesse dia. Mas os nossos especialistas não têm superstição, eles têm ali, ó, a matemática das boas dicas, e eles dizem:
Vamos apostar no Liverpool nesse jogo também. Também, né, cara, contra o último colocado do campeonato inglês, se o Liverpool não ganhar, né, aí também vai fazer o quê, né? Bom, muitos jogos nesse sábado e a gente vai falar de um jogo que os especialistas consideram bom para apostar. Por quê? Os Wolves estão na última posição, um time que está bem mal, né, vai enfrentar um dos grandes times, o Liverpool. Tudo bem. Vai jogar fora de casa? Vai jogar fora de casa. Mas espera aí, a gente está falando entre o segundo contra o último e a gente sabe os nomes dos jogadores aí que estão jogando pelo Liverpool e pelos Wolves, né? Não dá nem para comparar aí os dois times. O Liverpool também teve uma ótima vitória na Champions League contra o Milan, lá na Itália, ganhou, né, do Milan fora de casa por 3-1 e fez aí também uma goleada contra o Bournemouth, tá bom? Recente aí na Premier League. O Wolves é um time muito inferior, está numa péssima fase. A gente vai na vitória do Liverpool como dica principal. Você vê que está pagando 1,33. São odds baixas, mas para um time fora de casa, né? Nem sempre, né? O Wolves vai tentar fazer alguma coisa diante de sua torcida, provavelmente não vai conseguir. Tudo indica que é uma ótima aposta essa daí. Inclusive, nosso especialista vai deixar uma outra um pouco mais difícil, um pouco mais arriscada para os fortes, né? Que é o handicap de -1 para o Liverpool, tá bom? Essa aí paga quase 1,50, ó, 1,47. A diferença é que nessa aposta o Liverpool precisa ganhar por 2 gols de diferença o jogo, tá bom? E se ganhar só por um gol, por exemplo, se for 2-1, ou 1-0, aí a gente não ganha essa aposta, -1, tá? O handicap -1, mas também não perde. O site devolve o dinheiro pra gente, tá bom? Então, vitória do Liverpool é a primeira e a mais arriscada, handicap -1 para o Liverpool, tá bom? Essas ficam sendo as duas dicas. Vamos sair então da Premier League e vamos para o campeonato alemão. A gente tem aqui um dos jogos mais esperados do campeonato alemão, né? Vocês já sabem qual é? Eu acho que vocês vão adivinhar, né? É o atual campeão, que é o Bayer Leverkusen, que visita o maior time, né, da Alemanha, o Bayern de Munique. Pois é, o Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen. Olha só, o Bayern de Munique é o primeiro do campeonato com 12 pontos, o Leverkusen é o segundo com 9 pontos. Um tem 4 vitórias e o outro tem 3 vitórias e uma derrota, né, que foi inesperado para nós também. A gente perdeu essa aposta confiando no Leverkusen. Bom, o Leverkusen foi a surpresa do ano passado, né? Foi a primeira vez na história que o time foi campeão da Alemanha. Pois é, né? Um time tradicional, mas na Alemanha existe o domínio, né? O Bayern de Munique ganhava há muitos anos seguidos. É tipo o PSG na França, né? Era aquela briga de Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, de vez em quando aparecia outro. Bom, o Leverkusen apareceu no passado, foi campeão, manteve grande parte dos seus jogadores, tá? E deve brigar aí de novo. Dessa vez, então, é o confronto direto entre os dois times. O Bayern de Munique atropelou todos os seus últimos rivais, né? Enfiou 6 gols no Kiel, depois 9 gols na Champions League. Pois é, no Dinamo de Zagreb, o Bayern de Munique fez 9 gols, tá bom? E fez 5 gols na última rodada no Werder Bremen. Então tá vindo assim, de um jogo de 5 gols, de um jogo de 9 gols e de um jogo de 6 gols, tá bom? Lidera o campeonato, como a gente falou, com vitórias, não perdeu e nem empatou nenhum jogo. A gente espera um jogo com muitos gols, tá bom? Um jogo com bastante ofensividade. A gente vai dar 3 dicas aqui, tá bom? A primeira dela, a gente vai colocar ambos times marcam, né? Meio óbvio, então vamos dar uma olhada aqui, ó. Ambos times marcam, deve estar aqui, ó. Eu não vou nem diminuir, ó. Ambas equipes marcam. Paga 1,36, né? Normalmente ambos marcam, fica em 1,50, 1,60, às vezes até 1,90, mas na Alemanha é o campeonato que tem a maior média de gols quase do mundo, e a gente está falando de 2 times que fazem muitos gols. Então, ambos times marcam, sim, é a aposta também para cada um fazer um gol pelo menos. Então, se o jogo for 1-1, não importa quem ganha, quantos gols saiam, a gente vence a aposta. Essa é a aposta mais provável e aqui paga menos, né? Porque é muito provável que saia aí 2 gols, um de cada lado pelo menos. E aí a gente vai para as outras dicas. A outra dica é vitória
vitória do Bayern de Munique. Essa aqui é arriscada, hein? Paga bastante, olha aí, ó. 1,77 para a vitória do Bayern. Como a gente falou, tá atropelando, tá vindo num ritmo sensacional, não teve ainda nenhum ponto perdido, só vitórias ultimamente, tá bom? O Bayer Leverkusen teve uma derrota e a gente acha que jogando em casa, o Bayern de Munique, se quiser falar assim, gente, vocês ganharam no passado, beleza, parabéns, mas esse ano nós vamos voltar a ganhar, eles precisam vencer esse jogo, tá bom? Então, isso que a gente acredita que vai acontecer. E aí, tem outra aposta que eu gosto e é uma aposta que eu ganhei dinheiro nas últimas semanas, tá bom? Acho muito provável de acontecer, que é dica de gol, né? Um jogador. Vamos então aqui, ó, para a tela de jogadores. Olha, jogadores marcar um gol a qualquer momento. Harry Kane. Pois é, para o Harry Kane fazer um gol. Aí não importa se o jogo for 1-0 para o Bayern, for 18-3, desde que o Harry Kane faça um gol, tá? Ele é o batedor de pênalti desse time e ele tem feito muito gol. A última vez que eu apostei, ele fez 3 gols no jogo. E acho que nesse jogo aí que teve 9 gols, ele também fez 3 ou 4 gols. É a referência desse time que também faz gols com o Musiala, com o Sané. Meu, faz time com todo mundo, mas o Harry Kane vai deixar o dele, vai guardar, é o que eu acredito, né? Essa vai ser a dica, então. Olha, ele marcou o gol contra o Bremen na última rodada, fez 4 contra o Dinamo e 3 contra o Kiel, tá bom? Na penúltima rodada. E como eu falei, ele é o batedor de pênaltis e também escanteio, sobe bastante, faz gol, né? O pessoal brinca que o Harry Kane não tem títulos, né? Vai morrer aí sem ganhar nenhum campeonato, né? Foi para o Bayern e justamente o Bayern não foi campeão no passado, mas uma coisa ele faz, é gol. Então, vai pagar aí 1,77, gente. Quase 1,80, não, 1,74 agora aqui, ó, para o Kane fazer gol. Mais cedo estava 1,77. Alguns lugares está pagando 1,80 para um gol do Harry Kane, tá bom? Essa é a aposta que mais paga aí entre as dicas que a gente deixa e é a que eu acho mais satisfatória para mim, porque eu já estou ganhando dinheiro com o Kane e acho que nós vamos ganhar também. A outra dica que nós vamos dar, se você achar no seu site, tá? É para o Harry Kane ter 2 chutes a gol, tá? Ou acima de 1,5 chutes ao gol. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, especiais de jogadores, ó. Remates à baliza, é a mesma coisa de chutes ao gol. Harry Kane para ter mais que 4,5, paga muito, né? 3,5. Vamos achar o Harry Kane para ter mais que 1,5. Aqui, ó, Harry Kane 2,5. Vamos baixar aqui, achar Harry Kane. Aqui, ó, mais que 1,5 chute a gol, tá bom? Aqui no VBET eles chamam de remates à baliza. É o português de Portugal, né? Chutes a gol. Para ter mais que 1 chute e meio ao gol, tá? Gente, só vale chute no alvo ou cabeçada no alvo, tá? Então, se ele cobrar um pênalti, mesmo que o goleiro pegue, conta como um chute a gol. E se for gol, também conta, tá bom? Então, para o Harry Kane ter 2 chutes a gol ou mais que 1,5, paga 1,80. Essa fica sendo a quarta dica, tá bom? Porque eu vou dar a dica dele fazer um gol também, aqui, ó, 1,74. É parecido, né, dele fazer um gol ou ele ter 2 chutes a gol, paga quase igual aí na casa do 1,80. Gente, tem muita dica para esse jogo aí, hein? Com isso, a gente finaliza. Eu tenho bastante dica para o domingo já guardada, inclusive jogos de futebol americano, vocês que curtem, e vocês fiquem ligados mais tarde, então, no programa de sábado à noite, que vai trazer as dicas pro domingo. Hoje eu fico por aqui, vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @betboxtv e nosso YouTube também, @betboxtv, assim como o TikTok. Eu não tenho TikTok, mas vocês que gostam de ver dancinha de TikTok, entra lá, @betboxtv, temos Facebook, temos LinkedIn, temos o X, que está barrado no Brasil, mas nós temos a conta, quando voltar a gente está lá também. E vocês acompanham tudo o que acontece, tá, de novidade nas apostas. Lembrando, no YouTube seria o nosso canal principal, tem todos os programas na íntegra. Se você perdeu um programa, procura lá que você vai achar as dicas no nosso YouTube. Amanhã, então, venho com dicas para o domingão. Um abraço, tchau, tchau.